Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando. Hoje vou fazer um vídeo sobre Microsoft Planner e também sobre Power Automate. Então a gente vai ver como que podemos trabalhar com essas duas plataformas juntas. E a ideia desse vídeo é responder uma pergunta que apareceu aqui no meu canal. Então de vez em quando aparecem algumas perguntas aqui e o pessoal quer saber como usar uma determinada aplicação, se dá para fazer isso, se dá para fazer aquilo. E aí eu recebi uma pergunta muito interessante em um vídeo e eu vou procurar respondê-la para que a gente possa efetivamente conseguir ter uma boa produtividade aí, tá bom? Como vocês sabem, né, a gente ainda está em toda essa situação de tá todo mundo em casa, aqueles que podem. Então eu tô com meus dois meninos aqui, pode acontecer uma gritaria, briga. Como vocês sabem, aqui eu procuro não fazer muita edição nos vídeos do canal, então eu vou deixar do jeito que tá mesmo. Se aparecer um Baby Shark por aí, qualquer coisa assim, vai ficar como parte aí do histórico desse momento que a gente está vivendo, tá? Bom, basicamente, pessoal, o comentário que foi feito foi nesse vídeo aqui, ó, que é gerenciamento de projetos com o Planner. Então tem muita gente que assistiu esses vídeos até hoje aqui, teve 13 mil visualizações, e o pessoal vai deixando comentários, vai fazendo perguntas, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo no Planner e tal, porque é uma plataforma bem bacana para a gente trabalhar, né? Uma pergunta que eu gostei bastante, deixa eu descer aqui, é uma pergunta que foi feita pelo Arthur. E eu vou depois até marcar o Arthur aqui, porque se ele tiver por aqui, a gente pode marcá-lo aqui, deixar que a gente está respondendo a pergunta dele especificamente. Mas eu gostaria de destacar aqui a pergunta do Arthur. Então ele falou o seguinte, ó, tem como eu criar tarefas periódicas no Planner, né? Tarefas que ocorrem mensalmente, por exemplo, ou tem que usar o Outlook, né? Então essa é uma boa pergunta, né? Muitas vezes você pode ter um plano e você quer fazer com que esse plano tenha uma tarefa que ele sempre, sei lá, toda segunda-feira você tem que fazer aquela tarefa, ou todo final do mês, ou toda sexta-feira. Então você pode querer que seu plano tenha essa informação sem que você tenha que necessariamente manipular esses dados e imputar essa informação manualmente. Por padrão, o Planner não tem esse recurso. Depois eu vou mostrar aqui também, acho que até na resposta que eu deixei aqui para o Juliano, essa é uma funcionalidade que a Microsoft está pensando em colocar. Tá vendo? Se a gente for aqui no User Voice, já tem essa funcionalidade, ela está sendo trabalhada. Tá vendo? Recurring Tasks. Então a gente tem aqui essa funcionalidade e a Microsoft já está trabalhando nisso. Porém, se a gente for ver, isso aqui está desde 2016. A ideia foi submetida em 2016. Então, já passou 4 anos e isso ainda não aconteceu, né? Então, enquanto a gente espera que isso efetivamente venha a estar disponível no Planner, ou no Planner, a gente pode fazer com que o Power Automate resolva esse problema para a gente, tá? Então, vou mostrar aqui, é bem simples, bem facinho. Então, é o seguinte, eu vou vir aqui no meu ambiente, o que eu fiz, tá? Eu criei aqui um plano, que eu chamei de meu trabalho, tá? Então, aqui é o meu hub, e eu tenho aqui um plano que eu criei chamado meu trabalho. Dentro desse plano meu trabalho, eu ainda não coloquei nenhuma tarefa, não criei nenhum bucket, não criei nada, né? Então vamos imaginar que toda sexta-feira, por exemplo, eu tenha que fazer atividade que seja, por exemplo, atualizar meus cronogramas. Então, dentro da minha empresa, toda sexta-feira eu tenho que parar e atualizar todos os meus cronogramas para deixar meus cronogramas atualizados. Então, eu posso criar aqui um bucket, né, dentro do meu plano chamado atividades semanais, por exemplo. Tá? Então eu vou criar um bucket chamado atividades semanais e o que eu gostaria. Como eu faço meu planejamento semanal, né, de trabalho toda segunda-feira de manhã, então eu queria que toda segunda-feira o Power Automate rodasse um flow, capturasse essas informações da necessidade de atualização dos meus projetos na sexta e criasse uma tarefa para mim. Então ele vai rodar na segunda-feira e vai criar uma tarefa que vence na sexta. Então quando eu chegar de manhã cedo para trabalhar, na hora que eu abrir o meu planner e ver o que eu tenho para fazer naquela semana, essa tarefa já vai estar lá disponível para mim. Então é isso que eu quero que ele faça com essa periodicidade, beleza? Então a gente cria a tarefa na segunda para que ela possa estar disponível mas com vencimento na sexta-feira. Bom, então para fazer isso, a gente vai lá para o Power Automate, tá? E eu vou criar um novo flow aqui.
Então, bem tranquilo até para fazer isso, tá? Então, eu vou criar um novo flow. Eu sempre acabo dando um skip aqui nessa informação, né? E eu vou criar aqui algo que vai ser agendado, né? Então, eu vou colocar o schedule. Então, qual que é o intervalo de acontecimento? Então, eu vou falar assim, olha, o intervalo de acontecimento é a cada, por exemplo, 7 dias. Ou a cada uma semana, vamos colocar cada semana, tá? E aí é claro que quando você está montando as suas opções, você pode determinar algo mais detalhado, né? Então eu posso falar, olha, eu quero que você leve em consideração o intervalo de, não o intervalo de tempo, mas como é que a gente fala aqui, o time zone, né? Agora eu esqueci aqui em português. O time zone aqui do horário de Brasília, né? E eu quero que seja sempre na segunda-feira. Oi? Ah, é? Tá bom, ó, o papai tá gravando, tá na reunião aqui. Vai lá com o Arthur, depois eu falo com você, tá bom? Vem cá, vem cá. Vem cá. Manda um alô pro pessoal aqui na câmera. Oi. Fala aí, pessoal. E aí, pessoal? Quero uma música. Tá bom, depois eu ponho música. Vai lá com a mamãe que o papai tá na reunião. Vai lá. Ó, Pepeta, leva mole, leva mole. Leva a Pepeta, leva mole. Fecha a porta. Quando a mole sair, fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Ó a mão, cuidado. Bom, avisei, né? Eu não vou tirar isso da gravação, vamos seguir. Bom, pessoal, voltando, né? Como eu falei, nós poderíamos ter sido interrompidos a qualquer momento e é o que aconteceu, mas eu vou deixar na gravação porque a gente tem a participação especial aqui do Daniel, que inclusive fez aniversário na terça-feira. Então, assim, voltando aqui, vai. A gente vai colocar uma recorrência que vai acontecer toda semana-feira. A gente vai colocar uma recorrência que vai acontecer toda semana, tá? No horário de Brasília. Eu quero que ele comece na segunda-feira, ou seja, ele vai acontecer sempre na segunda-feira, tá? E eu vou falar para ele que ele vai acontecer toda segunda às 7 horas da manhã. Se você quisesse falar os minutos também, poderia determinar um nível bem mais baixo de organização. Mas no meu caso vai ser a cada uma semana, no horário de Brasília, sempre nas segundas-feiras, às 7 horas. Legal? Beleza. Então, o Flow sabe que ele tem que fazer isso. Eu vou vir aqui e vou dar um New Step. E basicamente, pessoal, não tem muito segredo. O que a gente vai fazer? Toda segunda-feira ele tem que ir lá no Planner e criar uma atividade, certo? Então, quando você digita aqui o Planner, você tem toda a lista de opções e uma das opções aqui é Create a Task. Então, você pode criar uma tarefa no Planner. Então, eu vou criar uma tarefa. Ele vai perguntar qual que é o grupo que essa tarefa vai estar associado. Então, eu tenho vários grupos que eu participo. No meu caso, é aquele plano que eu criei chamado Meu Trabalho. Depois, ele tem aqui dentro do plano, basicamente, o ID dele. E aí, eu vou ter o título da tarefa. Então, eu vou colocar aqui, atualizar os cronogramas. Bem simples. Se você tiver um ID do bucket, você vai selecionar. Então, você tem o to do, que é o padrão, e as atividades semanais, que foi o que eu criei. Tá? E aí, aqui é o pulo do gato. Ó. Ele vai perguntar qual que é a data de início e a data de término. Então, pensa assim, ele vai acontecer sempre na segunda-feira. E eu quero que ele jogue isso para frente para que a data de início e término seja na sexta, né? Então, por mais que o flow rode na segunda, a data de início e a data de término da tarefa ela tem que concluir na sexta. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu digitar um valor direto aqui, eu vou criar uma expressão, tá? E aí a expressão que a gente vai criar vai ser adicionar dias, então add days. Aí o que ele vai fazer? UTC now. Então, UTC now é o dia e a hora atual do computador. Aí quando a gente pensa que isso vai rodar na segunda-feira, então eu vou falar, você vai adicionar uma quantidade de dias para o dia atual, e aí ele vai me perguntar quantos dias, né? Então segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 4 dias. Tá? Então, a partir da data de hoje, acrescente 4 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, vai cair na sexta-feira. É bem tranquilo. Dou OK.
Aí ele vai perguntar qual é a data de término. Como eu quero que ele vença exatamente no mesmo dia, né, ele vai começar e terminar no mesmo dia, a expressão vai ser a mesma. Então vai ser days para o UTC now e 4. Dou OK. E aí ele vai me perguntar quem tem que estar associado a essa tarefa. Eu vou pegar o meu e-mail aqui, vou colocar, porque eu vou associar para mim mesmo. Se eu tivesse uma outra pessoa, eu poderia associar para essa pessoa, mas eu vou associar para mim mesmo. Tá? Tranquilo, né? Vou trocar o nome do flow aqui, vou colocar atualização dos cronogramas, que vai ser o nome do meu flow, vou dar um save. Legal? E aí, é claro, né, nós teremos que esperar rodar na data específica para o flow rodar. Mas nesse caso eu vou dar um teste aqui. Vamos ver se ele vai dar certo. Run. Ok. Ó, rodou aqui com sucesso. Então ele foi lá no meu grupo, criou a tarefa, né? Atualizar meus cronogramas, atividades semanais, que é o bucket, a data de início e a data de término. E beleza. Se eu voltar aqui para o meu planner, tá lá, atualizar os cronogramas. Talvez tenha rodado 2 aqui. Vamos ver. Rodou 2 vezes aqui. Mas a gente pode pegar aqui e atualizar os cronogramas. E aí a única diferença é que assim, né? Ele está colocando a data de conclusão no dia 27, tá? Que é segunda-feira da próxima semana. Por quê? Porque eu estou gravando esse vídeo hoje no dia 23 de abril. Então, como eu estou gravando no dia 23, ele adicionou 4 dias pelo fato de estar rodando hoje. Mas a gente sabe que esse flow vai rodar sempre na segunda-feira, de acordo com o agendamento, então a tarefa vai ser sempre colocada para iniciar e terminar na sexta. Então, dessa maneira, a gente consegue resolver o problema, né? Por mais que a gente não tenha o Planner ainda com uma funcionalidade de criar as tarefas automaticamente, a gente pode criar essa automação dentro do Power Automate, dentro do Flow, enquanto a Microsoft não disponibiliza o recurso de maneira nativa no Planner, e isso resolve aí o nosso problema. Então, o Arthur, que deixou aí a pergunta, eu espero que isso ajude, Arthur, dentro aí da sua necessidade. Espero que ajude também outras pessoas que utilizam o Planner aí no dia a dia. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de vídeo, posta aí nos comentários. Eu sempre fico de olho quando aparece alguma coisa bacana que eu não tenha feito antes ainda. Aí eu sempre procuro trazer isso para o pessoal para poder utilizar e poder melhorar aí o nosso conhecimento na utilização das plataformas do Office, Project, Power BI e todos os outros recursos e funcionalidades que eu trabalho aqui. Legal? Mas é isso, pessoal. Eu queria trazer então a resposta para essa dúvida aqui hoje. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo.